Paz do Senhor para os irmãos, amém? Hoje nós vamos estar dando a aula de número 2, lição de número 2, né? Que fala sobre despertamento espiritual, um milagre. Nesse momento nós vamos estar fazendo a oração para darmos início a esta aula, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Deus, a Ti, por essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, iluminar o nosso entendimento, dando-nos sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, vamos estar dando início à aula de hoje, despertamento espiritual, um milagre. Sem perda de tempo, vamos lá, texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, ou seja, a nossa salvação está mais próxima mais agora do que quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Amém? Verdade prática. Despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nós submetermos a Deus, com certeza nós vamos ter esse despertamento espiritual. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo do 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há dentre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, eu suba a Jerusalém. Quem é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com os objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Então, meus irmãos, o povo, todos nós conhecemos a história, o povo que foi levado, cativo, para a Babilônia, a qual por desobediência a Deus, como a lição está falando sobre
se nós submetermos a Deus, nós vamos ter esse despertamento espiritual. Se o povo naquela época tivesse submetido à vontade de Deus, não tinha acontecido o que aconteceu, não é verdade? Mas como aconteceu de o povo ir para o cativeiro babilônico por desobediência ao Senhor, não submetendo à vontade, à palavra de Deus, Deus, ele usou, né, o rei Ciro, despertou ele espiritualmente para que viesse reconstruir novamente o templo em Jerusalém, que tinha sido destruído pelo exército de Nabucodonosor, e também reconstruir as muralhas que estavam em ruína. Então Deus sempre desperta alguém espiritualmente para que venha fazer a sua vontade, submeter a sua vontade. Então que possamos ter esse despertamento espiritual, mas que possamos fazer a vontade de Deus, não é verdade? Então, quando Deus despertou isso em Ciro, então ele convocou o povo e falou aos ouvidos de todo o povo hebreu que estava lá cativo, e alguns naqueles momentos também tiveram esse despertamento, como alguns de Judá, de Benjamim, os levitas, os sacerdotes. Então, tem que Deus muitas das vezes impulsiona, às vezes alguma pessoa, desperta algumas pessoas espiritualmente, como despertou a Ciro, para que esse despertamento espiritual também venha alcançar outras pessoas que estão ao nosso redor e à nossa volta. E isso começou a acontecer, e até que o povo começou a ter esse despertamento espiritual também, e voltaram para Jerusalém para poder edificar o templo novamente, que tinha sido destruído, e as muralhas que estavam em ruína. Amém? Vamos lá para a lição. Introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Despertamento espiritual emana do próprio Deus. É Deus que nos desperta, nos faz esse despertamento espiritual. Nós vamos ver mais adiante. No primeiro despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada que produziram despertamento, mas foi o próprio Deus quem fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, é o que acabamos de falar. Deus usa, muitas das vezes, pessoas para nos despertar também espiritualmente. Não é verdade? Deus despertou Ciro ali, Deus poderia despertar outras pessoas. E esse despertamento alcançou também Neemias, que estava lá no reino de Artaxerxes, copeiro do rei. Ele poderia muito bem, como copeiro, estava bem, servindo ao rei, poderia o quê? Ficar na dele, mas não. Houve também em Neemias esse despertamento espiritual, quando ele recebeu essa notícia dos seus irmãos, como está a cidade de Jerusalém, como está aqueles que ficaram, que não foram para o cativeiro, estão vivendo em grande miséria, os muros estão destruídos. Ele poderia muito bem ficar lá, do mesmo modo que ele estava. Porque ele não estava mal, estava bem. Ele estava ali do lado do rei, servindo ao rei. Mas não, ele houve esse despertamento espiritual nele também, a ponto de ele pedir autorização ao rei, porque o rei viu, nós conhecemos a história, vimos que Neemias ficou muito triste com isso, o rei notou.
E o rei perguntou a Neemias o que estava vendo. Neemias contou a história. A história do seu povo, como que o povo estava vivendo. O povo estava em miséria, a cidade estava em ruína, o templo tinha sido destruído, ele precisava fazer alguma coisa. E houve esse despertamento espiritual, a ponto de Neemias partir para Jerusalém para poder ajudar. É isso que tem que brotar dentro de nós, esse despertamento espiritual. Tem que haver esse despertamento em nós, para que nós venhamos, irmãos, fazer alguma coisa para o nosso Deus. Amém? Vamos lá. Onde nós paramos, Deus os instrumenta para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Nós falamos. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento. Nós podemos ver o resultado do despertamento. Até mesmo sentir a operação desse despertamento. Não é verdade? Das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Não sabemos o que Deus vai fazer. Não é verdade? Mas sentimos esse despertamento. Sentimos essa operação do Espírito Santo dentro de nós. O que é despertar? O que é despertar? Despertar, irmãos, é deixar de estar dormindo. Sair do estado do sono. Da dormência, acordar, despertar, ficar esperto. Então nós não podemos dormir, espiritualmente falando. Devemos sempre nos despertar, estar atento. Que nem a palavra de Deus diz: ó, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É a palavra de Deus, espiritualmente falando. Tem muitas pessoas que estão dormindo, estão mortas espiritualmente. Precisa ter um despertamento espiritual para ver o que está acontecendo em nossa volta, para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Tem que haver esse despertamento dentro de nós. Vamos lá. Para o tópico 2 agora. As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Ele colocou a vontade dele dentro de Ciro, dentro do espírito do homem, dentro do espírito de Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. Logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá,
Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, fala aqui de uma restauração nacional, porque o país, o Israel, a nação de Israel, estava totalmente arruinada. A população israelita estava totalmente arruinada. A cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, o povo vivendo em outros lugares, em outra cidade, em outra nação, onde o povo era idólatra. Então Deus tinha que fazer com que o povo resgatasse essa nacionalidade, vivesse novamente no seu país, na sua nação de origem. Era Israel, Jerusalém. Então, Deus suscitou em Ciro isso para que o povo viesse resgatar essa nacionalidade. Ele usou o rei, ele usa quem ele quiser. Ele usou Ciro, ele poderia usar outra pessoa, mas ele quis usar Ciro, ele quis usar o rei para que o povo viesse a voltar novamente ao seu lugar de origem. E aconteceria o quê? Uma restauração nacional do povo, e o povo retornaria à sua pátria. Vamos lá, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio, não é por força nem por violência. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, irmãos, o povo teve que passar por tudo isso. E como nós lemos, irmãos, cabe a mim e a você obedecer ou não. Deus deu esse livre-arbítrio de nós decidirmos quando nós formos despertados espiritualmente, se nós vamos fazer ou não. Ciro tinha esse direito de escolha. Entendeu? Se ele iria fazer ou não, mas ele preferiu fazer a vontade do Deus de Israel. Não é verdade? E o povo teve que passar por toda essa situação, viver esse estado deplorável de vida espiritual. Como diz aqui o comentarista, o povo estava enfermo da cabeça aos pés. Então, o povo teve que passar por tudo isso para ter esse despertamento espiritual. E muitas das vezes nós passamos por situações, muitas das vezes adversas em nossas vidas. Precisamos passar por momentos difíceis, momentos de tribulação, de aflição. Passar por esses momentos que nós estamos passando agora, e para nós despertarmos, para ver esse despertamento espiritual dentro de nós, para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus,
para que nós venhamos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus, meditar dia e noite, como disse o salmista, na palavra de Deus dia e noite, ser obediente à sua palavra, ser obediente a Deus, ser submisso à vontade divina. Muitas das vezes nós temos que passar por essa situação, porque muitas das vezes nós nos acomodamos demais. Nos acomodamos demais, aí Deus precisa de nos dar uma sacudida para que venha haver esse despertamento espiritual dentro de nós, irmãos. Porque, irmãos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz esse despertamento dentro de nós. E muitas das vezes o Espírito Santo despertou, muitas das vezes nós nos acomodamos. Mas quando Deus desperta, faz esse despertamento dentro de nós, o Espírito Santo nos desperta, é para que nós venhamos fazer alguma coisa, lançar mão no arado, não olhar para trás, fazer a vontade de Deus. O povo teve que passar por toda essa situação para que houvesse esse despertamento espiritual dentro do povo. Porque quando o povo estava lá em Israel, em Jerusalém, era uma desobediência total. Eles viravam as costas para Deus. E depois, lá dentro do cativeiro, eles começaram a passar a dificuldade, ver a dificuldade. Quando eles foram levados cativos lá para a Babilônia, eles viram a situação. Conjecturando aqui, poxa, deve ter pensado assim, poxa, nós estávamos bem lá em Jerusalém e deveríamos servir a Deus, ser obediente a Deus, a sua palavra, ser submisso a Deus, ter esse despertamento lá espiritual para nós buscarmos mais a Deus e fazer a sua vontade. Mas não foi assim. E teve que passar por essa situação para ver esse despertamento. Vamos lá. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Com certeza, irmão. E encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos. Letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Não tolera o pecado, o Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu Saulo e que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana que estava ali, irmãos. E fez aquele confessar a sua falta. Só o Espírito Santo faz isso, irmão. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que parecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. É por isso que muitas das vezes, quando nós erramos, nós sentimos aquela tristeza, aquela culpa. Aí o Espírito Santo, ele nos impulsiona o que? Fazer o que? Nos humilhar. Ele nos convence do pecado, como diz a palavra, da justiça e do juízo, para que venha também havendo dentro de nós um arrependimento. É o Espírito Santo que faz isso. Mas o Espírito Santo, letra B, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. O Espírito Santo aponta para Jesus. As nossas necessidades concernente a esse despertamento, ela não mudou. Nós somos totalmente dependentes do Senhor.
Porque a própria palavra de Deus, o Senhor Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Então, o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, aquele que perdoa e salva, e continua perdoando, e continua salvando, e continua operando milagres, sinais e prodígios. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Vamos lá. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa. A palavra de Deus se cumpriu. Um exército medo-persa massacrou a Babilônia. E Ciro veio a se tornar rei, sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênção em cada despertamento. Nós estamos no subtópico 2 do capítulo 3. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos do seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Com certeza, irmão. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. O Senhor continua, irmãos. O Senhor continua fazendo tudo isso. E com um despertamento, irmãos, como diz aqui, esse despertamento espiritual, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Que maravilha essas bênçãos. Receber o Espírito Santo, nós recebemos essa promessa. Os apóstolos receberam essa promessa. Receberam os dons. Nós também recebemos dons espirituais. Então, irmãos, que a cada dia nós venhamos estar nos despertando, espiritualmente falando, para que o Senhor venha estar nos usando mais, nos dando mais dons, para que nós venhamos ser usados, não só na igreja, mas fora da igreja também, ser usado pelo nosso próximo, para o nosso próximo, ser usado para o nosso vizinho, nosso amigo de trabalho, de escola, vocês que estudam ainda. Não é verdade? Então, tudo isso, todo esse despertamento espiritual, nós alcançamos essas bênçãos também. Amém? Subtópico 3 do capítulo 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Sempre vinha alguém e acendia, né, o fogo. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia do Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então, irmãos, é necessário orar. Porque também quando nós
paramos de orar, irmãos, é sinal que nós estamos dormindo. Quando nós paramos de orar, se comunicar com Deus, dialogar com Deus, é um sinal que nós precisamos de um despertamento espiritual. Quando nós paramos de orar, de nos conectar com Deus, é um sinal que o alerta está aceso. E como diz o comentarista aqui, esse fogo não pode apagar. O fogo do altar, do incenso, ele não apagava. Se renovava, se acendia. Então, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas tem que ser continuamente ardente. Não pode parar de arder, o fogo não pode se apagar. Mesmo que esteja aí uma fagulhinha aí dentro de você ou dentro de mim mesmo, não pode se apagar. Temos que botar lenha no altar. Temos que botar lenha no altar como? Buscando a Deus em oração incessante, orar mais. Porque quando nós oramos, irmãos, é sinal que nós não estamos dormindo. Nós não estamos no sono da indolência. É um sinal que nós estamos com a nossa vida espiritual despertada. Despertada para quê? Para buscar a Deus, para ser submisso a Ele, para fazer a sua vontade, para nos encher do Espírito Santo a cada dia. E a cada dia, irmãos, que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, nessa busca da oração, conversando com Deus, Deus se aproxima mais de nós. E nós sentimos a cada dia mais a presença de Deus em nossas vidas. Então, este fogo, essa chama do Espírito Santo, ela não pode se apagar dentro de mim e de você. Temos que nos despertar para orar, para buscar a Deus. Nós lemos nessa lição que Daniel orava, irmãos. E Daniel orava 3 vezes por dia, no dia. 3 vezes. Estava em pleno contato com Deus, com o Espírito do Senhor. E nem as dificuldades, nem as perseguições que Daniel passou, as calúnias, a ponto de ser jogado dentro da cova dos leões, nem isso, irmãos, apagou a chama do Espírito, do fogo de Deus que ardia dentro de Daniel. E cada vez mais ele orava, ele buscava a Deus. E que possamos ter esse despertamento de buscar a Deus, de orar a Deus. E com certeza, a cada dia que se passar, esse fogo do Espírito Santo, ele automaticamente vai estar ardendo mais e mais na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. E o desejo do nosso coração vai ser sempre fazer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo está agindo intensamente na nossa vida. Amém? Vamos lá, irmãos. Já estamos praticamente terminando. Vamos para o tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Isso é muito importante, irmãos. O culto que foi restabelecido